Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão e contra tudo e contra todos também, canal Contra Tudo e Contra Todos. Se inscreva nos dois canais. A imprensa falou depois da vitória do Verdão de 3-2 aí contra a Inter de Limeira e você vai ver tudo agora, mas antes, claro, você vai dar o seu positivo para cima aí, seu famoso like e também vai comentar aí. Galera, manda o seu avante palestra aí. E vamos lá, hein? Vamos ver este vídeo então. Compartilha o vídeo aí, tá? Nos grupos do WhatsApp e também do Telegram. Aliás, compartilha também aí via Facebook. Manda para os grupos do Facebook, manda aí para o Messenger, para tudo quanto é lugar aí. Até sinal de fumaça, hein? Vamos começar com o jogo do Palmeiras. Vitória, aí sim, do Palmeiras em cima da Inter de Limeira. Começou perdendo logo aos 3 minutos de jogo. E aí buscou a virada e no finalzinho toma um empate também, vira o jogo por 2-1. Sofre um empate 2-2 e no finalzinho do jogo 3-2 suficiente para o Palmeiras conquistar o resultado. Um bom resultado, Alex, um time que começa a ter algumas também soluções, talvez, ou algumas opções, seja a melhor palavra para o Abel pensar ao longo da temporada. Hoje não tinha o Gabriel Menino, mas já teve o Piquerez, por exemplo, de volta ao time, né? E assim, o Palmeiras jogando em casa, lógico que vai ter essa força ainda maior. A Inter de Limeira é um dos times que se organizam bem nesses paulistões e hoje também, no primeiro tempo principalmente, ele ofereceu uma dificuldade para o Palmeiras. E toda essa dificuldade para esses times grandes é questão de você quer vencer, mas é também treino de luxo para tudo que vem pela frente, né? E nesse segundo jogo já o Palmeiras ele teve muito mais sua cara, né? Aquela maturidade, um nível de jogo de equilíbrio muito grande. De uma maneira eu procurei prestar atenção muito no Aníbal Moreno para ver como que ele ia funcionar nisso e parece que já está no time, realmente entendendo tudo. Ontem a gente falava sobre ele, né? O Pedro Moreno destacava que para ele será o titular da posição, possivelmente, né? E hoje acabou começando o jogo. Nessas características, que é para dar equilíbrio, com bola, sem bola, roubando bola, fazendo a bola correr, jogando de costa, iniciando com esses dois zagueiros, ou não, ele já oferece, já dá para perceber o que ele oferece, né? De inteligência de jogo, de capacidade de jogo. E no restante, o Palmeiras bem maduro. Para todo mundo que jogar contra o Palmeiras, vai ser difícil. O Luiz Guilherme começando o jogo de um lado, né? Ele armou o time, tirou a questão dos 3 zagueiros, mas ele faz um terceiro zagueiro com o Marcos Rocha. Mas o Luiz Guilherme recebendo essa oportunidade junto com o Bruno do lado esquerdo. Mas o time ele funcionou bem. E o Palmeiras a tendência é melhorar, porque foi pontualmente também contratando e ainda de repente vai acabar indo para o mercado. Mas a base do Palmeiras, eles realmente... No Brasil não é comum você ver um time que consiga se manter bem durante tanto tempo, e o Palmeiras hoje de novo com um jogo consistente. E aí, Raed, naturalmente a gente está falando início de temporada, ainda não tem todos os jogadores à disposição, ainda tem alguns machucados, por exemplo o Dudu, que deve voltar já nesse início de temporada, mas pode observar, por exemplo, as contratações. O Alex falou do Bruno, hoje ele começa o jogo como um atacante mais aberto, mas muitas vezes flutua pelo meio, né? Traz o jogo mais para o meio do campo, e aí o Piquerez é quem abre pela esquerda. Enfim, a gente tem uma movimentação interessante dele para observar, até como o Abel pode utilizá-lo em determinadas partidas, né? E o Abel sabe muito bem gerir o elenco, as peças que ele tem. Óbvio que ele está conhecendo o Bruno, está conhecendo o Caio, está conhecendo o próprio Aníbal Moreno, que hoje fez um partidaço, inclusive. Dá para destacar como um dos melhores jogadores do Palmeiras em campo, o Aníbal. Mas o Abel, ele sabe extrair dos jogadores as características que ele julga melhor e como ele pode modificar esses jogadores em campo sem fazer uma modificação com substituição. Então, por exemplo, o Alex falou que o Palmeiras desfez da linha de 3 zagueiros, mas ainda assim segura o Marcos Rocha para fazer uma saída de 3. Então, se por algum acaso o jogo pedir que o Palmeiras faça uma linha defensiva com 4 jogadores, ele não libera tanto o lateral esquerdo, segura um pouco mais o Piquerez, faz uma composição com jogador de velocidade, pegando ali um pouco o corredor pelo lado esquerdo. Então o Abel ele começa a ver esses novos jogadores, entender as características dele e começar com a rotina de treinamento a fazer essas modificações que ele sabe fazer na equipe, sem ter que fazer alteração de titular e pegar algum jogador do banco. Então o Palmeiras começa a ter uma forma, voltando à forma, começa a ter uma forma de início de temporada, mas óbvio, qualquer análise que a gente fizer em início de temporada, principalmente de qualquer resultado, isso serve para Palmeiras, serve para o Botafogo, serve para o Corinthians,
essa análise ela tem que ser um pouco mais cautelosa, porque é um início de trabalho. Não dá para ser permanente, é óbvio que não, né? A gente é tudo precoce, mas a gente fala em cima daquilo que está acontecendo. O Palmeiras, sobre a questão de um 9, eu acho interessante, lógico que se encontrasse no mercado. O Rony entra no segundo tempo e faz um gol na característica dele, daquele lançamento já no final da partida. Então as armas o Palmeiras tem. O que o Palmeiras traz e que eu acho que toda equipe ela tem que ter, que é sobre, eu acho que o futebol é feito sobre equilíbrio, né? Na hora que você está sem a bola, se eu vou marcar alto, médio ou baixo, eu consigo todos os setores se ajudarem. Você não tem praticamente um ponto que seja muito fraco para você, de repente... Tem que compensar. Para você que vai jogar contra o Palmeiras, você tem que ter um jogo consistente. Porque o Palmeiras tem muitos momentos que ele te encaixa individualmente e ele vai bem. Tem momentos que ele joga muito mais por zona e ele vai bem. Tem momentos que, de repente, ele tem os 3 zagueiros, ele pode liberar os laterais. Então ele consegue ter uma cara de um treinador, de um time bem treinado, muito bem orientado, que é o que eu acho que todo mundo quer e deseja para os seus times. Lógico que você tem as peças que conseguem executar isso muito bem, mas a Inter de Limeira, ela, pelo jeito, ela vai incomodar um pouco os grandes aí. Fez um bom primeiro tempo, principalmente, né, em alguns momentos da partida. E aí, claro, tudo isso que você está falando do Abel é um tempo de trabalho que ele tem. Sim. E o elenco também, que mudam algumas peças, mas que é uma base que está com ele há algum tempo. Facilita que mesmo no início de temporada, você veja um trabalho muito mais consolidado do que outros. Por exemplo, do Botafogo que você citou, já será nosso tema também aqui no Troca de Passos. Perdeu para o Boa Vista hoje, 1-0. Jogo também das 9h30 da noite, acabou agora há pouco pelo Campeonato Carioca. Ainda sobre o Palmeiras Inter de Limeira, a gente tem uns números da partida para ter uma ideia do que foi esse jogo, esse confronto pelo Campeonato Paulista. Ó, posse de bola, por exemplo, a gente tem um predomínio, a gente vai botar aqui aí no nosso telão, ó, 60% de posse de bola do Palmeiras contra 40% da Inter de Limeira, 18 finalizações, sendo 8 no gol, né? E aí, claro, 3 gols marcados. 8 escanteios e um escanteio só para a Inter de Limeira, 13 faltas cometidas dos dois lados, não tivemos impedimentos. Já na segunda página, a quantidade de passes trocados, né, pelo time do Palmeiras é a precisão de 84%. 12 desarmes, que também fala um pouco sobre esse meio de campo, sobre esses jogadores que a gente está falando, Aníbal Moreno, por exemplo. Posicionado, né? E bem agressivo, com fome ainda, né? E aí você vê ali o mapa de calor ou de movimentação, como você preferir, e um Palmeiras que tem, você falou do equilíbrio, e hoje olha como o meio campo foi o termômetro mesmo do time, né? Foi onde a bola circulou muito mais, onde os jogadores estiveram muito mais presentes nessa partida, e um pouquinho ali pela ponta direita, né? A gente vê ali um pouquinho. E números que normalmente exemplificam o domínio, que às vezes tem time que você fala assim, ele tem essa média de 400 passes, né, Raed? Às vezes você concorda. Só que ele tem pouca finalização, não finalização por finalizar. É aquele passe defensivo, passe que roda só no sistema defensivo. Parece que você está administrando o jogo e o adversário ele marca num trote porque você não agride ele. Mas o Palmeiras finalizou bastante no gol. Teve os escanteios, que isso prova também agressividade, então você tem que ter objetividade, porque tem muita gente que fala ser fã do jogo, um exemplo do Guardiola. Uhum. Só que o Guardiola, ele fala, eu não posso dar um passe por nada. Lógico que tem momento que você dá um toque pro lado, ou porque você está cansado, ou para eu poder mexer com essa marcação, mas tem que ter um propósito. E o Palmeiras do Abel, ao longo desse tempo, você pode perceber que ele não fica nesse negócio só de cozinhar a bola para fazer número de passe para esse scout final, né? Então, é isso que acaba sendo interessante de uma equipe. Você falou da questão do equilíbrio que apresenta esse time do Palmeiras. No ano passado, quando o Palmeiras viveu o seu pior momento, teve ali uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Boca da Libertadores, enfim, teve uma sequência ruim de resultados, ele tinha uma dificuldade grande de fazer gols, né? Foi, claro, coincidentemente, ou não, né? A lesão do Dudu, quando o Abel precisou mexer no time porque o Dudu se machucou, e o Palmeiras ficou ali 5, 6 jogos com 2 gols, em algumas partidas sem mexer no placar. E já começa a temporada ainda, Raed, que com novas contratações, testando, por exemplo, a função do Bruno Rodrigues hoje, fazendo gols, né? Numa partida em que teve um adversário, como o Alex destacou, que ofereceu dificuldade, quis ter a bola também em alguns momentos da partida, e ainda assim o Palmeiras conseguiu chegar e finalizar bastante no gol do adversário. Vale lembrar que o fenômeno do Palmeiras está servindo a seleção pré-olímpica, né? O Endrick, com vida útil curta no Palmeiras, possivelmente no meio do ano ele já vai se apresentar ao Real Madrid, mas foi com o Endrick e com um novo aspecto
de posicionamento ofensivo que o Palmeiras e o Abel conseguiram achar um caminho para a conquista do título brasileiro do ano passado. Para mim, a grande questão do Palmeiras é que virou o ano e o sistema defensivo continua cedendo muito espaço, que não era uma característica desse time do Abel. O Palmeiras sempre foi um time extremamente consistente. O Alex falou de equilíbrio, o Palmeiras sempre foi muito equilibrado, chegava bem no ataque e era consistente defensivamente. E o jogo de hoje, a gente está vendo inclusive aí nos melhores momentos, a quantidade de oportunidades que a Inter de Limeira achou espaço no campo ofensivo. Essa parte ainda pode acontecer por também ser um início de temporada, na questão sempre do vai e vem, que você perde uma bola ou você tem que correr atrás dela. Você se desgasta, né? Se desgasta, a musculatura ainda ela não está pronta um pouco para isso, então você descoordena em alguns momentos. Mas o outro ponto positivo é a questão do Veiga. Você vê, já fez o primeiro gol no outro jogo e agora também. Fez 2, né? Fez 2, o de pênalti, depois aquele que ele cruza e a bola acaba tendo aquela famosa sorte que eu falo. Tem gente que fala que não, tem um medo dessa palavra sorte, mas acontece, né, cara? Então ele também é um ponto importante. O Rony voltar a fazer o movimento que ele fazia com um gol. O Palmeiras também precisa recuperar esse jogador porque é super importante. A gente viu alguns dos melhores momentos, já falamos de jogadores observados hoje pelo Abel. Caio Paulista, por exemplo, entrou na partida, começou com o Bruno Rodrigues, observou o garoto, Luiz Guilherme, deu oportunidade para ele começar o jogo também. John voltou a aparecer durante a partida de hoje, então também está tentando observar o elenco justamente nesse início de temporada, mas buscando esse equilíbrio, tanto esse time mais equilibrado defensivamente, embora hoje tenha dado oportunidade, mas também criando muito ofensivamente. E é uma coisa que fica até repetitivo, né? A gente fala isso do Palmeiras há tantos anos com esse trabalho do Abel, e ele também destaca isso, não à toa tá lá no livro dele, da Cabeça Fria, de ser esse time equilibrado mentalmente também, porque hoje teve circunstâncias ruins dentro da partida, né? Começa levando um gol ali com 3 minutos de jogo e consegue manter a tranquilidade para encontrar a virada, leva o gol de empate de pênalti e busca o resultado no finalzinho, a vitória com esse gol do Rony aí, com as características que a gente se acostumou a ver, né? Que não eram as dele lá no início da carreira, mas que no Palmeiras acabou virando, né? Um centroavante, um jogador ali de velocidade, mas que é o artilheiro fazedor de gols, digamos, desse Palmeiras do Abel. Estar de cabeça fria é você entender que vai ser difícil um jogo que você domine realmente o tempo todo e você não tenha 5, 10, 15 minutos ali que você às vezes vai sofrer, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. E ao mesmo tempo isso é dentro de um mapeamento que você faz, porque dentro do jogo as características com o desgaste ele vai se ajustando. É um jogador que está melhor de um lado, depois passa a ser do outro, em algum setor aquele jogador às vezes cai de rendimento e o adversário ele acaba crescendo, para você ir encontrando esse espaço e se aconchegando nesse nível de jogo. Se você não tiver a cabeça no lugar, você realmente vai acelerar um pouco mais e vai acabar chegando atrasado, ou a bola você vai acabar errando e vai te gerar um estresse, alguma coisa que você vai sempre estar dando um passo antes. Às vezes não é nem só isso. Por exemplo, citar um exemplo aqui, se eu estou marcando o Alex e o meu posicionamento em campo para marcar ele é no meio de campo, ele nas 2 primeiras ele ganha de mim, eu já dou 2 passinhos para trás. E isso aí pode modificar totalmente a estrutura de um time. É muita coisa. A gente começa falando do Paulistão. Ontem teve o primeiro jogo do Palmeiras em casa, né? E a primeira vitória do Palmeiras, o Abel Ferreira, jogando na temporada de 2024. Ana, eu vi o jogo, estava ligado em tudo que o Palmeiras estava fazendo, porque é um time dos destaques aí do Brasil nos últimos anos. Um Palmeiras força máxima, né? Que a gente pode falar, com a disposição. Aí tirando o Endrick, que está na seleção pré-olímpica e é um baita de um desfalque. Mas é um Palmeiras que ontem teve mudanças como alternativa aí do Abel, nesse início físico, né, para preservar um pouquinho os principais jogadores também, observar, por exemplo, o Bruno Rodrigues titular pela primeira vez, mas entrou num sono o Palmeiras que eu vou te contar, cara. Ô Igor, mas eu acho normal, porque você retomar a temporada é muito complexo, né? Passa um tempo ali sem atividade, depois volta para aqueles 10 dias ali de preparação física, né? Eu estou resumindo como 10 dias, mas às vezes é menos, às vezes é um pouquinho mais.
jogando em casa, e eu acho que tem uma questão que é pouco falado no futebol, que é a questão psicológica. Existe um desgaste muito grande do que foi a temporada passada, né? O Palmeiras foi buscar um título ano passado, sofreu uma eliminação que foi muito dolorida. Então, acho que até o psicológico dos jogadores para retomar mesmo, né? A gente percebe isso no nosso trabalho. Quando a gente sai de férias, a gente retorna, demora para engrenar, né? Você que tira 20 férias por ano sabe do que eu tô falando. Vamos essa corneta aí de graça. Acreditar, entendeu? Inclusive. Não, mas é isso, cara. Assim, os caras voltam numa outra rotação. Então, eu acho que o sono é um pouco normal. Eu fiz o primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, né? Na estreia do Gaúcho. E também é um time mais lento, com outras ações. Não é só o entrosamento, não é só a parte física, mas o impacto psicológico de retomar uma temporada também eu acho que afeta aí o desempenho, né? Eu acho que em 4, 5 jogos já vai encaixando, já vai entrando no ritmo, já vai aceitando aquela questão da concentração, de se apresentar. E o Abel é um cara que tem muito controle sobre o elenco, né? Ontem a gente viu aí algumas coisas bem positivas do time, que busca, que ele já falou ontem, que vai ter que buscar o substituto para o Endrick. Mas é isso, né? Um time que está aí pelo menos há 5 anos, é mais, mas vamos falar de 5 anos decidindo tudo, a retomada é muito complicada, né? O Palmeiras ontem, a gente está vendo os melhores momentos, vê que a Inter de Limeira faz um baita de um golaço do Juninho, né? Abrindo o placar. O Palmeiras que entrou, desligado, o próprio Abel falar isso, uma boa coletiva do Abel depois do jogo. A gente está vendo aí o lance do pênalti, por exemplo, do Gustavo Gomes. Raramente a gente vê isso. O Gustavo Gomes tem dado... A temporada passada dele já foi abaixo. O segundo semestre foi um pouco abaixo, né? Mas no todo do Palmeiras é raro a gente vê o Gomes. Esse foi o lance do pênalti, então o gol de empate aí da Inter de Limeira. O Rony vai decidir o jogo para o Palmeiras, ele veio do banco. Como escalação, Pedro, foi aquele trio, né? Na defesa com o Rocha, com o Gomes e com o Luan, não com o Murilo. O Aníbal Moreno, que para mim... A grande notícia do Palmeiras nessa partida, muito ainda inicial da temporada, mas jogou muito. E além dele jogar muito como 5, ele libera o Rafael para fazer, né, o Zé para fazer o que ele gosta de fazer, que é para sair para o jogo. E ontem ele observou um ataque completamente diferente, né, que tinha o Luiz Guilherme, né, que é garoto, que pede passagem também, o Flaco, né, que é até elogiado pelo Abel, o Abel gosta muito do Flaco, e o Bruno Rodrigues entrando. Esse foi o time colocado em campo. E pelo Abel, uma Inter de Limeira que... não teve um pênalti inexplicável, né? O pênalti do zagueirão, do Maurício botando a mão na bola, né? O Veiga faz o primeiro, e depois o goleiro, né? O Zé Carlos teve uma infelicidade, né? Lesionou, estava bem no jogo, se lesionou, quebrou o braço. O Jonathan entra frio, desligado, o segundo gol do Veiga é uma bobeira, né? Uma tentativa de cruzamento, a bola passa direto, mas é um Palmeiras muito forte, né? O Abel muito consciente do que faz aí com esse elenco e planeja para o resto da temporada. O Aníbal é a notícia, cara? Assim, para mim, já era uma expectativa que eu tinha das 3 contratações, era o jogador que chegava com mais cara de brigar pela titularidade. O Abel ontem falou bastante sobre ele na coletiva, falou sobre, chegou a falar que o estilo dele é o estilo do caçador, que é o tipo de jogador que ele acha que é ideal para estar nessa posição de número 5, mas que não é só o jogador que morde, o jogador que briga, que rouba a bola e tal. O cara que também tem qualidade para iniciar essa construção do jogo. E tanto é que, por exemplo, o cara que ele pegou na temporada passada para improvisar nessa função foi justamente o Zé Rafael, que era um cara que tem muita qualidade técnica. Então, assim, acho que o Aníbal ganhou a posição e acho que a formação hoje assim, eu imagino desse meio campo com 3 jogadores por dentro, o Aníbal junto com o Zé Rafael de segundo e o Veiga, que na verdade o Zé Rafael, quando o Palmeiras tem a bola, ele se torna mais um meia junto com o Veiga, encostando lá na frente, que é a função dele de origem, a gente já se acostumou a ver o Zé Rafael jogando como esse meia. Mas, assim, a gente entender que os campeonatos estaduais a essa altura é quase que jogo-treino. Só que é jogo-treino que está valendo 3 pontos e que derruba treinador. Porque seria, assim, no mundo ideal, esse momento seria o momento que os jogadores estariam marcando o Palmeiras estaria marcando um jogo-treino contra a Inter de Limeira. Então, acho que é muito mais observação com relação até mais à parte individual e essa troca de esquema, esses testes, por exemplo. Ele ontem utilizou... o Caio Paulista, quando entrou no segundo tempo, direita, né? Entrou na direita no lugar do Luiz Guilherme. E ele falou também sobre o Caio Paulista na coletiva, que a contratação do Caio Paulista foi em cima disso, em cima da versatilidade do Caio Paulista, talvez para ser o Caio Paulista ser um novo Mike, entendeu? Um cara que vai ser coringa, que vai entrar, pode jogar como atacante pelo lado direito, pode como ala pela esquerda, que foi como ele terminou o jogo, jogando mais pela esquerda, vai fazer naturalmente também, podendo ser um ponta pela esquerda também. O Caio, Rodrigo, é um cara que eu quero observar o que o Abel pensa para ele. Né? Eu sou um fãzaço do Abel,
mas nem tudo que ele faz a gente tem que concordar. No passado, por exemplo, a solução que ele traz para o Arthur, eu acho que atrapalha o jogo do Arthur. Sim. Quer trocar o Arthur de lado na ausência do Dudu. O Caio, ele acho que foi resgatado e cresceu de prateleira no futebol brasileiro quando joga nessa ala esquerda, vira de fato ali um lateral que apoia muito, né? No São Paulo era assim, no Fluminense foi assim também. Eu não sei se o Caio na direita vai se adaptar. É um momento de teste mesmo, isso não é uma crítica ao Abel, não. Eu quero ver o que ele vai pensar pro resto da temporada, porque ele começa jogando ali com ponta direita, termina o jogo voltando para a esquerda. Então, talvez o bom desse momento do futebol no Brasil, são os testes, cara. É entender como cada treinador olha esse reforço, no caso, o Caio. Eu acho que é o momento para isso e também nós, os torcedores, precisamos ter um pouquinho de compreensão em cima desse momento por todas as dificuldades físicas, né? De início de temporada, a Ana frisou bem ali, isso afeta qualquer profissão, quando você fica um tempo sem fazer algo, você vai voltar, parece que você desaprendeu a fazer do jeito que você fazia e demora alguns dias até você retomar. No caso dos jogadores, isso é ainda mais extenso, a gente está falando de uma atividade de alta intensidade, de muita competitividade, são atletas de alto rendimento. O Caio Paulista, ele começa a carreira dele exatamente na ponta direita, né? Ele jogava assim no Avaí, jogava assim no Fluminense, quando ele chega no Fluminense. Quando ele passa para a lateral, ele se torna um jogador de um outro nível. Mas ele tem algo que o Abel preza muito, que é, primeiro, a intensidade alta o tempo inteiro, e ele é muito trabalhador. Um cara que ele não vai deixar, ele pode estar extenuado, ele não vai deixar de voltar para dobrar a marcação com o lateral em nenhum momento, se ele estiver jogando de ponta. Então, isso aí é algo que é muito valorizado pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Ele constrói as equipes dele também em cima disso, não só em cima disso, mas também em cima disso. Eu acho que ontem, não só a entrada do Caio Paulista, mas me chamou a atenção ele não ter jogado com 3 zagueiros ontem. Né? O Palmeiras ele fazia a saída de 3 com o Marcos Rocha, mas defendia com linha D4. O Marcos Rocha defendia como lateral. E o Piquerez voltando, né? E o Piquerez voltando como lateral também. Ele era um ala no momento ofensivo, sem a bola ele formava a linha de 4. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Ontem o Murilo não jogou. E o Luiz Guilherme, pelo lado direito, não era um ala direito. Ele, com a bola, ele dava amplitude ao time, ele era o ponta bem fixo ali, e sem a bola ele voltava para ajudar o Marcos Rocha. Ele não vinha na última linha, ele dobrava com o Marcos Rocha a marcação. Por que eu estou frisando isso? Porque o Palmeiras, que ganhou quase tudo na reta final do Brasileirão, era o Palmeiras dos 3 zagueiros. O Palmeiras da primeira rodada era o Palmeiras também dos 3 zagueiros. E ontem ele já começa a mudar para o Palmeiras anterior a isso, né? Que era o Palmeiras com um lateral faz série de 3, mas se defende com linha de 4. E aí, nesse contexto, o Caio Paulista ganha muito espaço, porque ele vai saber fazer essa função muito bem, seja do lado direito, aberto, seja do lado esquerdo, como esse lateral que no momento ofensivo ganha muita liberdade e no momento defensivo tem que fechar a última linha. Ele consegue fazer essas 2 funções muito bem. Talvez até melhor do que os outros jogadores do Palmeiras que já fizeram isso. Esse sono que a gente destacou, Aninha, pode ser até dessa volta mesmo, né? A gente, quando volta, a gente volta com sono. Eu tenho sono direto aí durante a temporada aqui no Sport TV. O Abel ontem, a gente elogiou a coletiva, foi uma boa coletiva do Abel. Ele destaca realmente esse time desligado no início do jogo, né? No Allianz Parque, mais uma vez com um ótimo público. Mas também fala dos ajustes que o Palmeiras tem que fazer ao longo do ano, que está só começando. Vamos escutar aí o treinador do Palmeiras. E mais uma vez, muito obrigado a vocês. Hoje entramos no jogo, entramos a dormir e eu sou o primeiro a reconhecer isso. Obrigado pelo vosso apoio até ao fim. Entramos a dormir, disse o Abel, e eu concordo, cara. Já visto essa resposta? Não durou 90 minutos não, mas o início estava mais sonolento. E assim, a coletiva dele eu achei muito interessante porque ele foi muito diplomático, assim, e obviamente muito natural, até porque a Leila, presidente do Palmeiras, moveu mundos e fundos para conseguir essa renovação com o Abel. Então era assim, ele agradecia a Leila e aí dava uma espizinhada, pedia um reforço. Por exemplo, ele criou um alerta, falou, a gente tem a questão do Endrick aí, ele falou, não sei como é que o Endrick vai voltar do pré-olímpico, se vai voltar com a cabeça no Real Madrid, se vai voltar com a cabeça na seleção, se vai voltar com a cabeça no Palmeiras, e a gente não pode esperar até o meio do ano para procurar um reforço para o Endrick. Por que ele fala isso? Porque ele sofreu isso com a saída do Scarpa. Sim. Quando o Palmeiras já sabia há bastante tempo que o Scarpa não iria terminar o ano e esperou o Scarpa sair para conseguir buscar reforço. Por exemplo, aí ele falava bem da diretoria do Palmeiras e ela falava assim, eu preciso de um zagueiro canhoto, a gente tem essa deficiência dentro do elenco, eu preciso de um zagueiro canhoto porque isso muda absolutamente o início da construção do meu time pelo lado esquerdo. E ele está entendendo muito também o momento do mercado, porque fala-se muito, por exemplo, do Veiga. De um assédio do mercado árabe aí no Veiga. E o Veiga continua, se tiver uma galera com sono, talvez eu tenha menos sono. Na volta é o Veiga, mais 2 gols ontem
no Allianz Parque, já são 2 45. jogos, 3 gols. 45 gols no Allianz, né? O maior artilheiro aí do estádio. Entrou né? no top estádio do 10. Palmeiras. E é bizarro, né? Como é que vem jogando o Rafael Veiga há tanto tempo. A gente, inclusive, tem um ano a ano do Veiga para o torcedor do Palmeiras ir comparando, de 2019 para cá, Ana. Ele vai aumentando aí o número de jogos, aí depois ele equilibra, mas termina com 60 em 2023. Nossa. Os gols vão acompanhando aí essa era do Palmeiras com o Abel, né? Que chega ali no final de 2020. E assistências, cara. Isso aí é assombroso. Você sabe que o ano passado eu fiz o jogo do título do Palmeiras contra o Cruzeiro, fui fazer um levantamento sobre o Veiga, né? Ele era o jogador, junto com os goleiros, que tinha maior número de jogos no ano. E não só o maior número de jogos no ano, ele tinha uma das maiores sequências de jogo sem se lesionar, sem ficar suspenso. No dia que eu fiz o jogo, se eu não estiver enganada, eram 12 jogos em sequência. É muita coisa. E 12 jogos dando assistência, fazendo gol, num ano que foi muito difícil, né? Como eu disse, o Palmeiras foi correr atrás do lucro, né? Foi correr atrás do título. Então, assim, é muito legal você observar a construção da carreira do Veiga dentro do Palmeiras, desde a chegada, né? Eu cobri a chegada do Veiga e a expectativa que o Alexandre Matos tinha quando foi buscá-lo, né? De melhorá-lo fisicamente, porque ele sempre acreditou no potencial técnico do Rafael Veiga. E ele sai e volta, eu lembro que teve uma época que tinha uma possibilidade de negociar lá no começo, tá? Antes de se tornar esse Rafael Veiga. Só que o Veiga sempre acreditou que ele seria esse cara no Palmeiras, então eu acho que isso é muito louvável. É uma construção de idolatria somada aos títulos, mas também a característica do jogador de perseverar nesse ambiente tão competitivo. E começa o ano entregando como ele entregou no ano passado, fazendo Veiga, gol, né? Não sei se vocês concordam, cara. Eu acho que é um dos jogadores que a gente está vendo em atividade, da nossa geração, que se tornaram grandes, cara. Assim, ele era de um nível... Ele se colocou numa primeira prateleira. E a gente está vendo, cara, né? A gente está vendo aqui, isso acontecer, né? cara. Aqui no Eu Brasil... acho mais interessante. São 3 anos, basicamente, em alto De nível. 19 a 22, a gente fala muito... A gente gosta muito de quem faz gol, do artilheiro e tudo mais. Mas com participação de jogo, cara. Ele de 19 a 22, ele tem 17 assistências. Em 23, ele tem 16. Então é um cara que, assim, obviamente vai aparecer em número de gols, mas passa tudo pelo Veiga, cara. O Palmeiras passa muito pelo Veiga. E além de gols e assistências, porque, assim, às vezes a gente fica muito atrelado a essa questão do gol e assistência, essa estatística aí que hoje é meio que predominante no futebol. Mas o funcionamento, como ele consegue dar dinâmica. O que eu acho mais interessante no Veiga é que, assim, eu não acho ele um cara genial. Por exemplo, o Arrascaeta, pra mim, é um cara genial. O Everton Ribeiro, pra mim, é craque. Assim, eu não acho o Veiga um craque, mas ele é um cara que ele é tão constante, ele é tão regular, que assim, é um cara que se coloca na mesma prateleira que esses caras hoje em termos de importância para a equipe dentro do futebol brasileiro. Eu acho que ele é imprescindível. Ele senta na mesma mesa, talvez com outro status, mas ele senta na mesma mesa desses caras, cara, de importância, porque ele é imprescindível para o time dele tanto quanto esses caras. Eu acho que ele tem uma característica que falta até esses 2 jogadores que o Pedro citou, que são mais geniais de fato, são caras que eles vão tirar um coelho da cartola quando ninguém está esperando. O Veiga não faz tanto isso, não faz isso com tanta frequência. Mas a capacidade que ele tem de finalização, de ser contundente, de último passe, de entrar na área para arrematar, cara, talvez esses outros jogadores não tenham. Essa leitura que ele tem de espaço próximo do gol. E para mim é a principal característica dele. Acho que erra quem pensa que o Veiga é um grande maestro, um grande organizador de time, aquele cara que vai recuar e vai ditar o ritmo do jogo, vai botar o jogo embaixo do braço. Para mim, ele não é esse jogador. Para mim, ele é o jogador da decisão. É o cara do momento final. Não que seja um atacante, mas antigamente tinha os pontas de lança, né? Os caras jogavam mais próximos do centroavante ali. Para mim, ele é muito esse jogador. Esse cara que tem essa característica. Eu acho até o Zé Rafael mais organizador nesse sentido do que o próprio Rafael Veiga. Pode ser. Ainda mais ele fazendo a função, se tiver o primeiro homem de fato, como é o Aníbal Moreno, ele tem mais liberdade até para fazer essa função. Tem um detalhe o Veiga, também. 85 gols pelo Palmeiras no século, só está atrás do Dudu ali com um gol. Atrás do Dudu, Briga 86, está chegando. O Dudu está ficando um pouquinho fora aí por lesão. O torcedor do Palmeiras doida para a volta do Dudu. Deve acontecer de abril para frente. Enquanto isso, o Veiga vai diminuir a vantagem, está de 86 para 85. Ontem eles falaram sobre isso também na coletiva, que, por exemplo, o que se fala como a dupla de ataque, entre aspas, titular do Palmeiras, Dudu e Endrick, essa dupla, na verdade, ela praticamente não vai existir, porque quando o Dudu voltar, o Endrick já vai estar praticamente partindo, né? Verdade. Impressionante, né, Só cara? um detalhezinho, rapidinho, Igor. Eu lembro bem disso, né? O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Palmeiras e o quarteto principal de meias do Palmeiras era Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael e Lucas Lima. E se falava muito na época que nenhum dos 4 tinha potencial para jogar no Palmeiras, porque até aquele momento nenhum deles havia
tido uma performance tão boa no Palmeiras quanto em outros clubes. O Rafael Veiga tinha ido muito bem no Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, por exemplo. O Lucas Lima no Santos, o Zé Rafael no Bahia e no Londrina, o Gustavo Scarpa no Fluminense. A partir da chegada do Abel, é impressionante como, tirando o Lucas Lima, que tomou um outro rumo na carreira, os 3 jogadores mudaram totalmente o status dentro do Palmeiras. E, para mim, essa é a exemplificação perfeita. Time organizado faz jogador melhorar. Trabalho bom melhora o jogador de uma forma assim que ninguém espera. A gente tem outros exemplos assim no futebol brasileiro, mas o Veiga, para mim, é um desses caras. É um daqueles jogadores que, se a gente olhasse lá em 2018 e 2019, é um cara que tinha que se afirmar, que não tinha atuações regulares pelo Palmeiras. E é uma tranquilidade de atmosfera no Palmeiras, porque o empate com o Novo Horizontino, por exemplo, com força máxima na estreia, não tumultua o ambiente por tudo que vem acontecendo, pela renovação com o Abel, pela uma sequência de trabalho. Então, o time, aos poucos, vai voltando a se encaixar. O Rony entrou e foi, mais uma vez, decisivo. Tá aí uma grande análise, então. Eu vou falar quem fez a análise, né? O veículo, por questões técnicas e estratégicas aqui, mas você viu muito bem aí. Olha só, o Verdão venceu, então agora a gente fica mais tranquilo aí, né? A tia Leila já mandou seus memes aí, né? Ou o pessoal tá mandando por ela. Ela vai mandar quando ganhar o título, né? Quando ganha o título, ela sempre manda ali o "estão mais calmos", mas a galera já tá mandando meme aí pra todo lado. Então a gente se vê aqui nesse vídeo, ou nesse, né? Você que sabe. Clica aí e decida. Avante palestra!